projeto, a educadora Inês Diogo e o professor Pedro Tavares. Boa tarde. Obrigada por terem tirado um bocadinho do que é a vossa rotina e das vossas exigências diárias para estarem aqui. Nós confessamos que estávamos à espera de mais pessoas, mas não importa, porque o que importa é quem está, e quem está quer ver, quer estar presente e quer estar connosco, e isso é o suficiente para nos deixar muito felizes e satisfeitos por vocês estarem aqui connosco hoje. O meu nome é Inês Diogo. Este ano estou numa sala de 4 anos, por isso este é o público mais difícil, porque é as 3 salas dos 4 anos. O professor Pedro, professor de primeiro ciclo, encontra-se neste momento com as salas do primeiro ano e esta junção e esta parceria surgiu há 5 anos. Há 5 anos com um desejo muito grande de brincar com a matemática, ou seja, desmistificar aquele peso gigante da matemática, aquela importância que nós adultos lhe damos, e às vezes ela tem essa importância em pé de igualdade com outras áreas tão importantes. Então a ideia é retirar aquilo do pai, eu trabalhei matemática, ou dizer, oh pai, eu não percebo matemática. Não, a matemática é algo tão normal no pré-escolar. É algo que nasce connosco e que vai se desenvolvendo ao mesmo tempo que a nossa linguagem, com a aprendizagem dos conceitos, com o adquirir de palavras que são para nomear e classificar uma série de vivências. Então, vamos olhar para a matemática como algo muito sério, mas que se calhar está mais ao alcance de todos nós do que aquilo que nós às vezes pensamos nisto da matemática para as crianças mais pequenas, ou seja, a primeira infância. O projeto surgiu com objetivos, para além deste, que era trabalhar e a aprendizagem das educadoras dentro das 3 grandes áreas: organização e tratamento de dados, números e contagens, geometria e medida. E implicou nós criarmos, cada educadora, ter o objetivo de desenvolver ao longo do ano 3 mini-projetos que inserissem nessas 3 áreas. Ou seja, claro que nós sabemos que a matemática que é sempre muito transversal às 3 áreas, mas o intuito era perceber-se que há um projeto que entra mesmo na geometria, aquele que fala mesmo de números. E com isso promovemos algo que, ao nosso ver, foi de uma riqueza enorme, porque toda a equipa das educadoras se uniu para aprender juntas. Ou seja, nós parávamos, tínhamos momentos obrigatórios para apresentar o nosso trabalho e expunhamos aos colegas. Isto expor, mesmo sendo aos colegas, não é fácil. Isto é de uma riqueza muito grande e leva tempo a fazer-se de forma honesta. Que é, eu tive dificuldade aqui. Eu não sei, eu pensei que isto era tão simples, eu não sei o que é que eu estou a fazer. Ou então conquistas. Pai, eles sabiam isto, eu pensei que isto era tão difícil e afinal era tão simples. E depois todas nós opinávamos umas sobre as outras e ajudávamos-nos a organizar de forma a melhorar a nossa prática, porque no fundo era isso. E porque é tão importante a prática das educadoras? Porque efetivamente são elas as responsáveis por organizar, planificar atividades que fossem concretas, desafiantes e objetivas e com o encontro do interesse de cada criança e levá-los a ter mais vontade de aprender, a ter maior conhecimento, mais vontade de falar, não tanto aquela ideia que nós temos da matemática concreta, mas eu acho que é assim. Porquê? Porque eu, e se calhar o porque, torna as nossas crianças extremamente interessantes, porque eles vão dizer coisas, às vezes, muito mais acertadas do que nós estaríamos à espera e vão ensinar-nos também a olhar de outra forma para aquilo que nos rodeia. Depois, neste momento, já podemos dizer com satisfação, algum orgulho, pode ser, que já temos evidências deste projeto, ou seja, nós podemos afirmar neste momento que as nossas crianças no primeiro ciclo revelam um maior conhecimento das diferentes áreas, revelam uma maior clarificação no discurso que utilizam,
no reconhecimento dos gráficos apresentados, e já isso nos vai dando um enorme prazer na forma como eles olham, não é? A matemática nós contamos. Não, a matemática é muito mais do que isso, nós vemos a matemática. E criámos agora um lema, temos um novo lema, que é dizer com muito orgulho que esta escola vive a matemática. Hoje, só para clarificar, os projetos apresentados são todos feitos em salas de 4 anos, mas não são todos deste ano letivo. Porque a ideia foi todo o projeto de partilha e de aprendizagem que nós fomos fazendo e que fomos também nós aplicando com as nossas crianças. E já sabem, tratando-se dos grupos de pais dos 4 anos, que os meninos estão preparados para vos questionar muito sobre aquilo que vieram fazer aqui hoje. Fica só no ar. Muito obrigada. De seguida, vamos receber a professora doutora Neuza Pedro, do Instituto de Educação de Lisboa, que nos vai falar da importância da matemática no pré-escolar. Olá, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Colégio o convite que me endereçou, a mim, mas sobretudo à nossa instituição, e dizer-vos que entendi que seria importante tentar trazer-vos esta pergunta de base, pensando que depois, durante o período da tarde, as nossas crianças vão, obviamente, responder melhor à pergunta do que eu tentarei fazê-lo. Mas a intenção é exatamente pensar qual é a importância da matemática no pré-escolar. E para fazê-lo, eu vou partilhar convosco 3 grandes razões. A primeira delas é que estamos num momento onde edificamos estruturas conceptuais e, prioritariamente, atitudes positivas nas nossas crianças, na sua relação presente e futura com a matemática. Isto porque, do ponto de vista social, nós temos esta relação talvez não muito bem conseguida com a matemática, de que ela é difícil, de que ela é complexa e de que ela é gradualmente complexificada e que, na verdade, precisamos de desconstruí-la em nós, muitas vezes, enquanto pais, e precisamos ajudar a que as nossas crianças construam com a matemática uma relação positiva. Uma relação que, ao contrário do que era sabido há um conjunto de anos atrás, sabemos hoje, do ponto de vista da neurociência, que ela é inata. As nossas crianças têm conceitos matemáticos desde que nascem. Eu vou trazer-vos só um pequenino estudo acerca do assunto, mas vocês podem, obviamente, tirar partido do tempo que eu sei que não têm para pesquisar um bocadinho mais sobre esta questão. Isto é um estudo feito e refeito em vários momentos e em várias geografias, e, portanto, há esta noção que é transversal a várias culturas, incluindo a culturas indígenas, onde se coloca as crianças em tenra idade, este estudo em específico foi feito com 6 meses, a olhar para diferentes cartões onde estão representadas diferentes quantidades. E quando a criança percebe que há uma regularidade nos cartões, o tempo de atenção tende a diminuir. Até que, de repente, nós apresentamos um novo cartão. E este novo cartão é muito interessante porque nós sabemos que as crianças, como nós adultos, têm preferências por quantidades maiores face a quantidades menores. Nós não somos parvos, não é? Se temos que escolher, vamos escolher o grupo que tem mais elementos. E que a criança percebe e mostra mais atenção quando o padrão muda, mesmo quando esse padrão tem um número numérico, obviamente um conjunto de elementos numéricos menor do que o cartão a que estava anteriormente exposta. E, portanto, esta noção de atenção, de tomar contacto e de ficar atenta a uma representação de quantidade, acontece aos 6 meses de idade. Portanto, isto é algo que nós nascemos com. E, consequentemente, o pré-escolar pode tirar partido destas nossas construções sociais, mas que têm, obviamente, algo de inato. Queria dizer-vos também que é muito importante no pré-escolar esta lógica que o Colégio tem estado a fazer de criar ambientes matematicamente ricos, com a matemática, obviamente, adaptada às diferentes faixas etárias, mas de criar com eles noção de que é importante esta exposição a diferentes conceitos, esta exposição prévia, e de que com isto queremos, com as nossas crianças, criar curiosidade, alimentar a sua curiosidade
curiosidade. E criar também esta noção de que é importante discutir e de conversar com elas sobre os conceitos que elas têm estabelecidos. De que é muito importante criar nas nossas crianças bases para aquilo que é então o pensamento matemático. Nós estamos a falar ainda de conhecimentos matemáticos, mas sim da sua pré-história, da sua gênese. O pensamento matemático. Queria partilhar convosco uma segunda ideia. Esta ideia de que então o pré-escolar estabelece, edifica fundações. E estas fundações são fundamentais, obviamente, per si, mas sobretudo para os ciclos de ensino seguintes. E há bocadinho a Inês falava connosco na importância que isto já mostra de ter tido no primeiro ciclo. E queria neste momento então partilhar convosco uma das maiores dificuldades que as nossas crianças têm no primeiro ciclo. Elas têm várias, mas uma das suas principais dificuldades é a aquisição do conceito de número. Porque a grande parte dos vossos filhos, os meus filhos também, eles sabem contar. Mas isso não é ter noção de número. Saber que contar é uma música que tem letra e tem ritmo, não é ter noção de número. Eles têm imensa noção de que, efetivamente, existe uma sequência, que essa sequência não pode ser saltada e de que cada um desses elementos em si tem um nome próprio. Mas isso não é noção de número. E no primeiro ano, do primeiro ciclo, é suposto que as nossas crianças adquiram num ano. Obviamente que depois os professores são muito mais flexíveis, mas do ponto de vista curricular é expectável que ela adquira num ano esta noção, que é muito complexa. Por exemplo, o número 5, se nós pensarmos bem, não é só a palavra 5, apesar de o ser. Ela tem por detrás esta noção que eles têm que reconhecer um símbolo, que têm que perceber que o símbolo não pode estar de cabeça para baixo, não pode estar invertido, têm que perceber que o símbolo 5 é em si um objeto, mas que também é uma propriedade que se atribui a objetos. Conseguem compreender a complexidade do que nós estamos a pedir às nossas crianças? Conseguem compreender que nós lhes estamos a pedir que o número 5 é uma quantidade, é uma medida, é uma ordem, porque ele não pode estar antes do 4, ele tem que estar antes do 10 e do 8 e do 6, e simultaneamente de que isto é algo que dentro de si tem vários componentes. O 5 tem 5 uns, tem um 3 e tem um 2, mas que adicionalmente ele em si tem que ser uma constante. Se nós tivermos 5 bolinhas juntas em linha, é exatamente igual a termos 5 bolinhas juntas num círculo. Ele não pode mudar a sua identidade, apesar da configuração ser distinta na sua representação numérica. Aos 4 anos de idade, isto é imensamente complexo. E num primeiro ciclo, isto vai demorar tempo considerável a ser construído. E, portanto, o pré-escolar pode, nesta forma de trabalhar os números, criar fundações sólidas para uma construção do ponto de vista cognitivo. É muito rica, mas é imensamente complexa. E o nosso currículo não está alinhado com o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças, por mais que gostássemos. Queria partilhar convosco, então, a terceira razão, que é a importância de aprender a falar matemática, a ganhar léxico do ponto de vista da comunicação que tenha valor matemático. E isto é muito, muito importante, porquê? Porque nestas idades, em específico entre os 4 e os 5 anos, as nossas crianças adquirem imensas palavras. Elas adquirem cerca de 3.000 palavras novas, adquirem mais, porque elas dizem menos do que aquilo que sabem, mas adquirem cerca de 3.000 palavras num ano, e muitas destas palavras podem e devem ter valor matemático. Eu estou a falar de palavras simples, de palavras que nós usamos no dia-a-dia e que eles, obviamente, no colégio também o fazem: maior, menor, igual, tirar, partir, dividir, mas que são fundamentais para compreender o que é subtração, o que é multiplicação, o que é adição, o que é hierarquia. São palavras que, quanto mais cedo eles as tiverem, melhor serão cimentadas naquilo que será o seu léxico matemático. E o pré-escolar é muito rico do ponto de vista da aquisição lexical. Iria então trazer-vos algo que eu achei fundamental, que é esta noção de que quando o colégio nos convida e nos traz ideias interessantes do que eles fazem aqui, era bom nós pensarmos: então, e como é que eu posso levar isto para casa? Como é que eu posso criar eco entre aquilo que eles fazem na escola e o que eu faço com eles em casa? Porque muitas vezes nós sentimos confiantes de que aqui acontecem coisas muito boas, mas depois não conseguimos muito bem perceber como é que
como é que exponenciamos o que é feito. Então trouxe-vos algumas ideias, mas acredito que vocês tenham muitas mais e é nesta partilha que realmente podemos sair daqui mais ricos do que quando entramos. Vou trazer-vos algumas. E a começar exatamente por dizer de que a matemática, como a Inês nos dizia há pouco, não precisa ser forçadamente colocada, porque ela já está nas rotinas das nossas crianças. Muitas instituições em contexto internacional têm vindo a criar salas de aula que são cozinhas. E aqui fica a dica também. E nessas mesmas cozinhas pode haver imensa matemática. E nós temos esta noção que pôr a mesa implica, se calhar, perceber a geometria e que se pode dobrar o guardanapo em diferentes formas. Há muita matemática no fazer uma receita, sobretudo para os pais, menos para as mães. Para as mães não tem tanto valor assim. Mas para os pais fazer uma receita e trabalhar com as crianças esta noção de proporção é muito interessante. Uma outra ideia que queria partilhar convosco é esta noção que as nossas crianças precisam tocar a matemática. Elas precisam de ter a matemática do ponto de vista corpóreo, do ponto de vista tangível. Se nós pudéssemos tocar tudo aquilo que temos que aprender, era muito mais prazeroso, não era? E, portanto, podemos tomar partido daquilo que são os objetos que temos em casa e brincar com eles do ponto de vista da matemática. Aliás, a brincadeira é a próxima ideia que eu vos vou trazer. Mas antes queria falar nesta lógica de estimular nos nossos filhos esta importante competência que é o raciocínio lógico e que, na verdade, chama-se, do ponto de vista do desenvolvimento, raciocínio lógico-matemático. É a preocupação de levar as nossas crianças a perceber o que é que são problemas, como é que se compõem soluções de problemas, como é que se testa as soluções trazidas para a resolução de problemas, de estabelecer caminhos, de estabelecer etapas numa lógica dedutiva e de perceber exatamente também nessas múltiplas deduções como é que podemos fazer processos inferenciais e indutivos. E então, vou trazer uma próxima ideia, que é esta preocupação de brincar com a matemática, que é o que se faz muito no pré-escolar. E que provavelmente todos nós o fazemos. Mas a diferença entre este brincar e os outros brincares que eu falei antes é de que este brincar deve ser, ou poderá ser, o brincar nas brincadeiras que os nossos filhos gostam. Não é a preocupação de nós criarmos brincadeiras com matemática, é de tentar colocar intencionalmente, sem grande pressão, pendor matemático nos brinquedos que eles gostam, nas formas e nas dinâmicas de brincar que lhes faz sentido a eles. E não é criarmos e trazermos brinquedos com matemática. A próxima ideia que tenho para falar é a minha preferida. Também esta hora, não é? Daria a jeito, não é? Comer matemática. Perceber se quem come o número 10 nas bolachas come mais do que quem come o número 8. Mas que se calhar quem comer o número 3 e o número 5 come menos. Desculpem, quem comer o 3 e o 2 come menos do que quem comer o 5. Apesar de 3 e 2 darem 5 na mesma. Portanto, tentar perceber exatamente naquilo que lhes faz sentido, como é que nós podemos brincar com os números num sentido prazeroso. E até do ponto de vista sensorial, muito prazeroso. A outra ideia que tenho para vos trazer é algo que eu acho que faz parte das nossas rotinas e que muitas vezes preocupamos em que faça parte das nossas rotinas, que é o ler e ler livros que tenham uma dimensão matemática, ou de encontrar dimensões matemáticas naquilo que são os livros que as nossas crianças gostam. E para concluir, porque o tempo que me foi dado foi estreito, queria dizer-vos então que esta preocupação, que é aquilo que vos trago, tanto do ponto de vista da importância que o colégio dá à matemática, e obviamente agradecemos enquanto pais, mas também a preocupação do que podemos fazer nós enquanto pais no enriquecer dos contextos dos nossos filhos no que diz respeito à matemática, é algo particularmente simples, que é tentar criar ambientes que enriqueçam uma linguagem matemática e amadureçam uma linguagem matemática que os nossos filhos, na verdade, já têm. E queria acabar trazendo-vos aquela pergunta que inicialmente vos trouxe, lembrando que, se calhar, a pergunta que eu formulei precisava de estar melhor formulada. Não é tanto qual a importância da matemática no pré-escolar. A pergunta é ao contrário. Qual é a importância do pré-escolar para a matemática? E é exatamente pelos motivos que vos trouxe. Porque o pré-escolar é em si um momento onde a matemática não é currículo. Quando a matemática se torna currículo, ela é imensamente pesarosa para as nossas crianças. No pré-escolar, o que acontece é que a nossa
criança, o nosso filho, a nossa filha, eles em si são o currículo. E isto é algo, do ponto de vista da continuidade do seu percurso académico, vai ser irrepetível. E sendo irrepetível, eu acho que é o momento para efetivamente tirarmos partido desta oportunidade. Muito obrigada. A educadora Andreia Cerejo irá apresentar-nos agora o seu projeto de organização e tratamento de dados. Boa tarde. Antes de começar a apresentar o meu projeto, quero agradecer à doutora, gostei muito de a ouvir e penso que todos nós, foi muito enriquecedor este momento. O meu projeto está dentro da organização e tratamento de dados, foi feito numa sala de 4 anos, com os meus alunos que já estão num primeiro ciclo. Sempre que nós trabalhamos um projeto, seja de matemática, seja de qualquer área, temos de ter atenção àquilo que estamos a trabalhar com o grupo de crianças e a característica do grupo de crianças. Nesta idade, aos 4 anos, penso que são todos de acordo comigo, é aquela idade em que eles estão a começar a fazer a gestão dos conflitos, tudo é um problema para eles e na cabeça deles é mesmo um problema que tem de ser resolvido e têm de saber, para conseguir superar, reconhecer as emoções, as deles, respeitar as emoções deles e as dos outros. Mas como é que nós poderíamos saber isso? Se eles sabem as deles, mas como é que eles avaliam as emoções em geral? E então decidimos construir um pictograma das emoções da Sala Vermelha. Então, primeiro identificámos as emoções que eles reconheciam, foram eles que nomearam as emoções que mais sentiam, que mais reconheciam, que eram mais faladas, e associámos essas emoções a um símbolo, a um emoji, neste caso, que fosse fácil para eles de ler visualmente. Depois disso, eles também ajudaram a escolher aqui um símbolo que fosse geral. Aqui a ideia não é cada um ter o seu símbolo, porque apesar das emoções serem únicas e serem individuais, aqui a ideia era avaliar como é que o grupo se sentia. Então não poderiam identificar individualmente o símbolo, cada um tinha o seu símbolo, mas todos iguais. A pergunta que foi lançada: como se estão a sentir hoje os meninos da Sala Vermelha? E então, cada um com o seu símbolo, foram colocar o cartão na emoção que eles estavam a sentir naquele dia. Aqui é o resultado do pictograma que nós conseguimos avaliar, e será que eles conseguem bem? Aqui são eles que estão aqui já a analisar o gráfico que tinham acabado de realizar. E foi lançada a pergunta: qual é a emoção mais escolhida? Qual foi a emoção que mais meninos escolheram aqui no nosso pictograma? E quais são essas? O feliz e o divertido. Muito bem. E ganham porquê? Porque são as que estão mais... Sim, mais altas, não é? Muito bem. Desculpem a minha voz tão alta. E a menos escolhida? Olha lá para aí para o pictograma. Aqui para a escolha dos amigos. Qual foi a emoção que foi menos escolhida? Qual? O triste. Porquê? Como é que sabes? Porquê? Muito bem. Então, foi esta a leitura que o grupo fez naquele dia para as suas emoções. Porque é que este pictograma é especial? Neste caso, não é um pictograma qualquer. Porque ele pode ser reconstruído. Nós podemos fazer várias vezes ao longo das semanas, ao longo dos dias. Se nós sentirmos que o grupo está mais agitado, que se passa ali alguma coisa diferente, podemos reconstruir. E a parte positiva é que eles vão avaliar novos resultados e sempre diferentes do primeiro. E foi este o nosso projeto.
No âmbito da geometria, a educadora Catarina Senrada irá apresentar o projeto desenvolvido pela educadora Inês Palreiro. Boa tarde. Portanto, vou então apresentar o trabalho que foi realizado este ano letivo na Sala Verde pela educadora Inês Palreiro, com crianças de 4 e 5 anos. Este projeto foi então inserido na temática da simetria, dentro da área da geometria. O grupo começou então por fazer uma exploração livre do material, neste caso recorreram a pozinhos de gelado de diferentes cores, para concretizarem depois as simetrias. No entanto, poderiam também utilizar outro tipo de recursos, legos, canetas, pronto, por aí fora, todos os materiais que fossem, de certa forma, mais uniformes. A educadora começou então por juntar duas mesas e utilizou a junção das mesmas para o eixo de simetria e começou por criar um desenho de um dos lados da mesa, neste caso o lado direito da mesa, aliás, a mesa do lado direito, e as crianças reproduziram a sua simetria de acordo com a sua posição e cor. Inicialmente o eixo de simetria foi realizado na horizontal. Começaram então a fazer o trabalho a pares. Uma das crianças criou o desenho, neste caso a primeira criança do lado direito, e a outra criança reproduziu a sua simetria. No segundo momento, trocaram de papéis. Como próximos objetivos deste projeto, poderíamos aqui recorrer à exploração de simetrias com foco no outro eixo, neste caso vertical e ou diagonal, de forma a possibilitar aqui, por parte das crianças, a visualização de outros ângulos e, neste caso, consoante esta exploração, a passagem do trabalho realizado para papel, portanto, algo em suporte físico. E pronto, foi este o trabalho realizado. Obrigada. A educadora Inês Diogo vai mostrar-nos como trabalhar os números e operações no jardim de infância. Este trabalho já foi realizado há 2 anos e vai inserir um bocadinho dentro daquilo do sentido do número que a professora Neuza já teve aqui a gentileza de abordar e assim tempo facilita o trabalho. Sentido do número. Muito mais que os números ou muito mais que o saber contar quando nós dizemos que o nosso filho já conta, será? Então vamos tentar perceber um bocadinho o que está aqui por trás. É social, é de brincadeira, é de satisfação, é de conversa uns com os outros, é na casinha, é no chão, é nas partilhas que trazem de casa, na partilha dos livros, em tudo o que eles quiserem comunicar com o grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A seguir, há uma maior assertividade. Não, agora eu já sei contar. E nós dizemos, ele já está a contar melhor. E depois o que os trava, coitadinhos, é sempre ali entre o 7 e o 15, que é a parte irregular do nome dos números. Depois, em contagens de objeto, paralelamente, eles já fazem 1, e quando contam 1 só tocam numa tampinha, 2 só tocam noutra tampinha, e vão fazendo esse processo. Entretanto, algo muito importante é a organização dos mesmos objetos para facilitar a contagem. E quando a nossa criança já organiza os objetos que retira após contar, significa que ele já sabe a importância daquilo para o seu resultado final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop! Continua. 7, 8, 9, 10,
As educadoras falam todas muito alto, não é hipótese. Agora aqui parece que ela já sabe contar muito bem até ao 10, aquilo está certo. Qual é a problemática que vamos ver? Será que parada a meio ela sabe continuar? Esta criança sabia, mas teve que voltar ao 7. Continua. 7. Ela já tinha contado, mas não precisou de voltar ao 1. Então ela já sabe que antes do 7 vem um número que era o 6 e já sabe que a seguir ao 7 há de vir o 8. Entretanto, as crianças continuam muito ainda na identificação do número, identificar que o 4 é aquele desenho que está ali e que o 6 pode ser parecido com o 9, mas é ao contrário. E aqui começa a haver esta identificação do número, mas ainda muita contagem com objetos. Muito termo a termo. 1, 2, 3. 10, 9, 8, 6, 7, 4, 5, 6, 7. E agora, coitadinhos, já dissemos assim, olha, já estão a contar tão bem, parabéns, e depois de repente mandamos-os contar ao contrário e os coitadinhos pensam assim, não sei contar. Mas sabem, só que agora parece que voltamos atrás. Porquê? Porque eles pensaram e estruturaram o pensamento numa ordem crescente e de repente nós mandamos fazer ao contrário. E isto é tramado para eles, quer dizer, não é justo. Então, mais uma vez, precisam de quê? Treino, porque tudo começa da mesma forma. Treino, brincadeira, sem pressão e depois sim vai surgindo a consistência no conhecimento. A nível das contagens de objetos, independentemente de já organizarem, tentarem muito termo a termo, por vezes podemos, há crianças, agora atenção, há crianças, não tem que ser todas, não tem que ser o nosso filho, mas há crianças que começam a fazer 2, 4, 6, ou podem fazer 3, 6, e a partir do 6 fazer 7, 8, 9, 10, não importa. Vamos estimular para eles contarem. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. O 0 é importante para as nossas crianças, porque o 0 é o nada, e o nada dá-lhes uma riqueza enorme de conhecimento de uma série de questões. Aqui já estamos, treinamos, estamos melhor. Um sabia, o outro vai atrás, mas é assim que eles aprendem, às vezes mais do que nós estamos ali a fazer quase o pino com ideias diferentes e eles, uns com os outros, de repente fazem uma aprendizagem enorme. E podemos inserir as contagens de objetos de outras maneiras, começar a surgir um padrão de pontos, ou seja, ali, se repararmos, os nossos meninos estão a fazer uma contagem termo a termo outra vez, 1, 2, um padrão de pontos bem trabalhado e com continuidade vai levá-los a que de repente a gente peça ao 3 e eles retiram 3 pontos sem precisar de contar, porque visualmente memorizaram, visualmente têm aquisição e isto depois permite-nos relações numéricas muito interessantes para a frente. De forma muito simples, de uma maneira prática, nesta altura, esta equipa, nós tínhamos um trabalho de registro de presenças, onde tínhamos uns pauzinhos com as meninas, com a quantidade de meninas na sala, e um pauzinho com a quantidade de meninos na sala. Eram 10 meninas, 14 meninos na altura. E isto era rotineiro no nosso grande grupo, no tapete, às 9h da manhã. Havia um responsável e esse responsável fazia a contagem só das meninas e depois só dos meninos. Posso começar por aqui? Podes. 2, 3, 4, 5. E esta criança faz uma coisa fantástica antes de começar, posso começar por aqui, porque ele sabe que se começar no meio vai-se perder. Ele já sabe isto, ele estrutura-se mentalmente para onde é que vai começar primeiro. E depois consegue outra coisa que tivemos a falar aqui. Ele sabe que, mesmo não estando de seguidas, ele só pode contar as meninas. E esta está aqui, ele faz 1, mas ele depois tem que andar. E quando anda, encontra o segundo, e diz 2. E isto é muito difícil, e isto revela, não mais uma vez, necessita de muito treino para a continuidade. Tínhamos uns pauzinhos, porque a seguir surgia a questão de, ok, a sala verde, acho que era verde, a sala verde tem 10 meninas, mas hoje só cá estão 9. O que é que fazemos? E depois eu não fazia mais nada, ficava a observar para eles tentarem descobrir o que é que faziam. E
Depois, claro, quando os primeiros acertam, rotineiramente os outros. São a mesma estratégia. Eles iam buscar os pauzinhos todos, já sabiam que se eram 10 meninas, estavam lá 10 pauzinhos, punham no chão e a maioria fazia 1, 2, até ao 9, parava no 9, sobrava 1, quantos meninos falta 1. Com recurso ao objeto, não interessa, está lá todo um percurso e alguns deixaram de precisar do objeto. Simão, qual é o número 10? Boa. Como é que se escreve o 10? O número 0. Ok, ele identifica, é verdade. Mas há aqui uma particularidade. A maior parte dos meninos que já identificam os números respondem o 0 e o 1. Porquê? Porque é muita coisa a acontecer. É o 1 e o 0. Mas para eles dizer o 0 e o 1, eles estão a visualizar o 10, aquilo lá está certo na mesma. Então, mais uma aprendizagem a ser trabalhada. O produto final era sempre, no lado das meninas, a quantidade daquele dia, no lado dos meninos, a mesma coisa, e depois faziam a soma dos dois, geralmente com recurso novamente aos pauzinhos, e juntavam-nos todos e por vezes até faziam em grupo. Pronto, muito obrigada. Para nos falar da matemática no Jardim de Infância, iremos receber o professor Dr. Ricardo Machado, do Instituto Superior de Educação e Ciência. Bom, boa tarde a todos. Antes de me apresentar e de falar sobre o que vem sobre a matemática na educação pré-escolar, quero agradecer o convite que me foi endereçado a mim, enquanto docente, mas também à instituição ISEC Lisboa. O meu nome é Ricardo Machado, sou docente do Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa e leciono disciplinas da matemática e da educação pré-escolar e ao primeiro ciclo de ensino básico. E, portanto, a minha visão vai muito ao encontro das várias apresentações desta sessão. E, portanto, eu vou, se calhar, começar com uma frase clichê, que é: a matemática está em todo lado. E, efetivamente, ela está em todo lado e faz parte de nós. Basta observar, basta olhar, basta interagir com ela. Ela encontra-se no número da porta, encontra no número dos transportes, encontra-se na natureza, com os padrões, com a geometria, com a organização que a própria natureza está, por exemplo, nos campos ou nas florestas. Encontra-se nos animais, nos padrões da zebra, das girafas. Encontra-se também na arte, porque, efetivamente, há pintores que seguem algumas criações usando conceitos matemáticos, mas a grande parte não faz. Mas, mesmo assim, podemos encontrar matemática também nas artes. Mas também podemos encontrar em momentos do dia-a-dia que temos com as nossas crianças, os nossos filhos. Por exemplo, quando montamos um puzzle, quando jogamos com eles e construímos construções em Lego, quando estamos, por exemplo, no elevador, para cima e para baixo, e, efetivamente, quando vamos comprar gomas, porque comprar gomas e ter gomas também é matemática, basta olhar para isso. E, portanto, não querendo ser muito académico, não é de todo o meu objetivo, é um bocado ir na linha daquilo que já foi falado, é que a educação pré-escolar é efetivamente um momento muito importante na aprendizagem da matemática ao nível das nossas crianças. Isto porquê? Porque estudos recentes vêm comprovar que o desenvolver competências matemáticas na educação pré-escolar é um preditor para o sucesso académico mais à frente. E, portanto, quando as nossas crianças são confrontadas com experiências de aprendizagem em que desenvolvam determinados conhecimentos e determinadas competências ao nível da educação pré-escolar, é um preditor de que mais tarde poderão ter sucesso futuramente na escolha das profissões, que bem nós sabemos que grande parte das profissões passa pela área da matemática. Há outro ramo que não passa pela área da matemática, mas mesmo assim é necessário. E, portanto, podemos trabalhar, como já vimos aqui, conhecimentos ao nível dos números e operações, da geometria e medida e da organização e tratamento de dados. Mas, sobretudo, aquilo que eu quero realçar é: todos nós aprendemos quando somos instigados e quando nós temos uma curiosidade inata, as crianças ainda mais que nós. E, portanto, se nós nos motivarmos, se formos curiosos, se formos interessados,
todas as aprendizagens ficam com mais significado e com mais sentido. E, portanto, a função do educador, a função do professor, a função dos pais, não é? É muitas vezes motivar a curiosidade das nossas crianças, é incentivá-las a procurar o porquê, é incentivar a procurar porque é que aquilo acontece. Eu muitas vezes digo a quem me conhece, enquanto professor, que eu estou na idade dos porquês, eu nunca saí da idade dos porquês, porque estou sempre a fazer, mas porquê? Porque é que vocês disseram isso? Porque é que tu dizes isso? E, portanto, sistematicamente chamar a curiosidade, chamar o interesse e chamar a dedicação. E, quando nós promovemos o interesse e a curiosidade, nós naturalmente vamos desenvolver duas competências essenciais para a educação pré-escolar e para o futuro, que é o raciocínio matemático, que já se falou aqui, portanto não vou voltar a repetir, e também a literacia matemática, que está obviamente, ou seja, o raciocínio está obviamente dentro da literacia matemática, mas é muito mais do que raciocinar, é comunicar, é pensar de uma forma alternativa que nos permite depois, no futuro, resolver situações problemáticas. E, portanto, como podemos trabalhar a matemática de uma forma diferente, de uma forma que não é escolarizada, porque na educação pré-escolar nós não ensinamos matemática, nós trabalhamos matemática, nós motivamos a curiosidade para saber alguma coisa. O ensinar acontece após o primeiro ciclo. Até lá nós brincamos, até lá nós promovemos jogos, mas jogos e brincadeiras com uma intencionalidade pedagógica. Para as crianças não é necessário nós explicar, agora vamos trabalhar com números, agora vamos trabalhar com geometria. Não, elas naturalmente vão percebendo que a matemática faz parte das vidas delas e, portanto, gradualmente não precisam de saber se estão a trabalhar numa geometria, organização e tratamento de dados. Elas já sabem que aquilo faz parte da vida dela. E, portanto, desculpa, para trás. E, portanto, dou dois exemplos para além do projeto que nós vamos estar a vivenciar hoje, e que certamente conhecerão muito melhor que eu, dois projetos que ocorreram na mesma linha de pensamento, o Building Blocks internacional, obviamente, que foi construído para motivar a aprendizagem das crianças usando o dia-a-dia delas, essencialmente nos tópicos do espaço em geometria e números e quantidades, e o projeto Matemática a Brincar, ao qual eu pertenci, em que o objetivo era, através da brincadeira, trabalhar a matemática inicialmente com alunos do primeiro ciclo, mas depois percebeu-se que era importante ir mais atrás e ir à educação pré-escolar para poder então começar a desenvolver determinadas capacidades e competências. E por fim, deste slide, falar destes dois aspectos, a educação financeira, que não é o que é que isso quer dizer? Não quer dizer que eles ao final dos 5 anos vão ser gestores ou administradores de uma empresa pública, não é isso que eu estou a dizer, mas há determinados conceitos da educação financeira, que nós podemos ir trabalhando com eles e que é necessariamente e que são muito importantes depois para o futuro. Por exemplo, a noção de custo-ganho. Nós aqui já falámos e já foi falado da questão da construção do sentido de número, que é muito importante. Mas com crianças muito pequeninas é difícil de perceber o que é que significa o 1, o que é que significa o 2, o que é que significa o 3. E, portanto, podemos brincar com a educação financeira de uma forma muito mais divertida do que usar os números 1, 2 e 3. Por exemplo, simular uma situação de compra e venda em sala de aula em que eles têm 10 canetas, por exemplo, ou 5 canetas, e, portanto, o montante que têm à partida é definido pelo educador, e depois, se eu quiser ir, por exemplo, fazer um puzzle, ou quero, por exemplo, um peluche, eu tenho que olhar e tenho 5 canetas. Ora, o peluche custa 4 canetas e o puzzle custa 2 canetas. Então eu já sei que eu não posso comprar os dois objetos. E, portanto, eles naturalmente, de uma forma divertida, de brincadeira, porque em contexto de brincadeira, vão percebendo que há coisas mais caras daquilo que eu tenho e, portanto, tem a ver aqui com a questão do custo-ganho. E é interessante depois, quando nós trabalhamos e seguimos alguns grupos de crianças com este tipo de atividade, de tarefa, eles depois vão às compras com os pais e perguntam: pai, quantas canetas são? Porque no fundo é aquilo que eles vão trabalhando em sala com o educador. E os pais que vão acompanhando vão tentando estabelecer a ponte entre efetivamente o valor que nós sabemos que é real, mas para aquelas crianças é a caneta. Mas elas vão começando a construir de uma forma gradual o que é a noção custo-ganho. Porque é importante, porque depois, mais tarde, elas vão ter que saber
Porque se eu tenho 20 euros, não posso comprar um artigo com 30 ou 40 euros. E se o meu pai ou a minha mãe ganham determinado salário, eu também não vou poder exigir determinados produtos. E, portanto, tudo isto pode ser começado e deve ser começado ao nível da educação pré-escolar. E, portanto, estes dois próximos slides são exemplos de atividades, tarefas que, enquanto educadores, enquanto professores e também enquanto pais, podemos fazer com as nossas crianças de forma a estimular essa curiosidade e esse interesse pela matemática. Claro que os dois primeiros são mais materiais manipuláveis que nós podemos usar para o desenvolvimento do sentido do número, obviamente a questão da moldura do dedo ou os cartões de pontos para a questão da percepção visual do número, mas, por exemplo, na imagem do canto superior direito, em que temos uma imagem de crianças num jardim, pode ser uma situação real. Se nós pedimos à criança, diz-me o que é que observas da imagem, ela vai dizer, existem 6 crianças, e mais? E ela poderá dizer, então existem 3 rapazes e 2 raparigas, e mais? Existe uma rapariga de cabelo loiro e 5 sem ser cabelo loiro. Ela naturalmente, de forma intuitiva, está a decompor o número 6 em várias formas. 4 mais 2, 5 mais 1, entre outras. E, portanto, se nós, de uma forma regular, fomos promovendo este tipo de atividades, em que vamos associando à realidade, mais sentido elas vão sendo, mais sentido vão ter que vir aos conhecimentos. E depois, claro que temos os livros, claro que temos, por exemplo, o quarto, dizer-lhes, olha, onde é que tu tens a bola? A bola está atrás do móvel, ou está atrás da cama, ou à frente. E, portanto, estes conceitos geométricos, de uma forma intuitiva, de uma forma simples, e que nós podemos perguntar em casa aos nossos filhos, vão desenvolvendo e vão ajudando o trabalho dos educadores. E, por fim, eu não tenho, portanto, a professora Neuza trouxe o Bibuno, portanto, o robô. Eu trago-vos o RoboDoc. Eu não tenho qualquer benefício na venda do RoboDoc, obviamente, não é isso que se trata, mas este robô permite o desenvolvimento do raciocínio matemático, permite uma série de competências essenciais para eles irem desenvolvendo, como uma noção especial, e as orientações, e portanto eles vão programando o robô. Eu comprei o robô enquanto pai, de uma forma muito simples, sem qualquer intuito pedagógico, mas depois ao observar um dos meus filhos a interagir com o robô, porque o robô vai falando, vai interagindo com eles, percebi as potencialidades que o robô tem depois para a aprendizagem da matemática. E, portanto, muitas vezes os brinquedos que eles nos pedem, aquilo que eles veem como sendo muito importante, se nós pegarmos nesses brinquedos, podemos também ajudar os educadores, os professores, e estar simultaneamente também a estimulá-los para a aprendizagem da matemática. Depois, em contexto de educação pré-escolar, podemos não usar o próprio robô, porque o robô, efetivamente, não sendo muito caro, mas para tantas crianças acaba por ser economicamente um pouco possível, mas nós podemos construir um tapete e a própria criança ser o nosso robô, o nosso dock. E, portanto, ele que anda para trás, para a frente, para a esquerda, para a direita, não é? E depois, nesta situação do lado esquerdo, nós estávamos a trabalhar as figuras geométricas, portanto, o robô, que neste caso era a nossa criança, teria que percorrer e fazer o percurso para chegar ao círculo ou ao losango, por exemplo, mas no lado direito nós temos, eles tinham que criar uma história e depois fazer o percurso de história, por exemplo. Era uma vez o João que tinha um cão e o gato, então o robô tinha que passar pelo João, pelo cão e pelo gato. Portanto, no fundo, nós podemos relacionar a matemática e devemos relacionar a matemática com outras áreas de conhecimento, como a língua e o conhecimento do mundo. Obrigado.